Olá, olá para você que acompanha o canal da MTV Intercâmbio, seja muito bem-vindo! E hoje, uma entrevista super especial. Ele voltou aqui ao canal, é o Afonso Marino, ele que está há um ano na Europa, mais de um ano na Europa, vai contar tudo pra gente. Ele que é o caipira na estrada, 49 anos, de Contagem, Minas Gerais. Hoje, ele está lá na Inglaterra, já conheceu mais de 32 países, está ganhando em euro, está vivendo em um país de primeiro mundo, um dos destinos, mais promissores para você, motorista de carreta. Quer morar e trabalhar no exterior, ganhar em euro, mudar a sua vida? Então, entre em contato aqui, com o telefone que está na descrição do vídeo. Você vai falar diretamente com o Marcelo e pode ser o primeiro passo, para você mudar a sua história, viu? Uma nova vida pessoal, financeira, cultural, um novo idioma, novas experiências. O Afonso, virou até influencer, viu? Eu olhei as redes sociais dele ali, tá postando cada dia em um lugar, fazendo um diário de viagens. Adorei. Parabéns, viu, Afonso? Muito criativo, muito legal. Vocês acompanhem ele, daqui a pouco ele vai passar o arroba Obrigado. dele. Vale a pena acompanhar, que é muito legal, viu? As aventuras de Afonso. Seja muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, obrigado. Estamos aí, né? Graças a Deus. Vamos para a segunda temporada, né? Contrato renovado. E vamos de Opa! novo para a luta para a gente concretizar aquilo que a gente deseja. Que legal! Já aproveita, passa o seu arroba aí para quem está assistindo, que quer acompanhar suas aventuras, que eu achei bem legal e vale a pena, viu? Você é motorista de carreta ou não, acompanhe o Afonso nas redes sociais, está bem legal. Passa para a gente, Afonso. Arroba Caipira na Estrada, Instagram, é, o TikTok e o YouTube. Olha, tem Aí estamos eu lá. vi Vocês só não me o acompanham, não, que eu estou Instagram, pedindo as Europa. tem YouTube, tem TikTok, mas tá um influencer. Tem, eu me rendi ao TikTok, mas o TikTok eu ponho bem pouca coisa lá, não tem muita informação lá, não. Mas tem alguma coisinha lá que dá para as pessoas ver lá, acompanhar o que a gente faz. Que legal, caipira na estrada. Isso, arroba Caipira na Estrada. Fechou aí, acompanhe o Afonso hoje, diretamente da Inglaterra. Primeiro, conta pra gente o que você está fazendo aí, como que tá. Vamos falar do dia de hoje. Trabalhou bastante? Graças a Deus, hoje a nossa jornada começou às 3h30 da manhã. Terminei a jornada, era por volta de 3 horas da tarde, que eu tive trânsito, né? Até minha chegada onde eu estou. E, mas foi tranquilo. Carregou Estou o que carregado hoje? com perfil de para construção civil, perfil. Ah, Eles chamam de viga U, entendi. né, para construção civil. Carreguei no norte da Escócia e estou indo para a Itália, quase divisa com a Eslovênia. Olha, que chique, Fronteira, Afonso. né? Não é divisa, fronteira. Legal, legal, Aí a legal. nossa jornada, ela começou com essa carga, né? Com essa carga, ela começou na Escócia. Aí atravessamos a Escócia, vamos atravessar a Inglaterra toda. Comecei, hoje foram 750 quilômetros. Amanhã até o Porto tem mais 250 quilômetros aproximadamente. Aí tem que fazer a aduana. Fiz a aduana, aí nós vamos pegar um navio que dura mais ou menos 2 horas entre o porto de Dover a Calais, na França. Oh, Atravessa o Canal da Mancha.
Que legal. Fala para mim, resumidamente, Aí depois a depois gente vamos vai. atravessar a França inteira. Pode falar. Sim, vamos lá. Não, pode falar, pode concluir. Não, é, aí nós vamos atravessar o norte da Itália. A gente já atravessa o norte da Itália todo e chega no nosso destino. Aí depois é esperar novas ordens para ver onde que a gente vai carregar. A gente vai entrar depois mais, vai se aprofundar mais nesse assunto, mas conta para a gente assim. Tá gostando esse um ano? Resume para a gente o que representa esse um ano para você, como que tá sendo, tá gostando? O que que você pode falar para a gente? Eu sou suspeito, né, de falar, mas eu me preparei tão bem psicologicamente para tudo que eu iria encontrar fora do Brasil. Uhum. Então, se eu passei por algum dos problemas, eu não vi que eu passei de tão preparado que eu estava. Então, eu falo com todo mundo: você prepara a mente. Mais do que o dinheiro, para você vir, é a mente e a família apoiando. Se não tiver apoio da família, dos pais, de alguém do seu convívio, de nada vai adiantar. Não adianta vir. E não vem gente fraca para cá, não, porque a pessoa que é fraca, ela vem e ela volta. Ela não aguenta, porque são muitas horas de solidão. Entra uma semana e sai a outra semana. Costuma você não ver brasileiro, você não ouve o português, só quando você liga para alguém da família. Mas é muito bom. Eu, para te falar a verdade, igual eu falei, estando preparado psicologicamente, você não vai ver nenhum obstáculo. O obstáculo maior chama-se solidão, né? Mas a solidão a gente tira ela. Hoje as redes sociais ajudam a gente bastante nisso e a gente ameniza um pouco isso aí. Sim. Mas eu fiquei muito surpreso com tudo que eu encontrei aqui, com a estrutura logística que a Europa tem, que é totalmente diferente do Brasil. Aqui, o máximo que eu fiquei até hoje para mim carregar uma carga foi 2 dias. Mas aí é porque o que eu fui carregar não estava pronto. Então eu tinha que esperar o produto ficar pronto para depois eu carregar. E para descarregar, dependendo do que você está carregado, depende de condição climática, porque precisa de um guindaste. E se estiver chovendo, não descarrega. Se estiver ventando demais, não descarrega. Então tem toda uma segurança com relação a isso aí para não acontecer acidente, né? Então, das vezes que eu garrei, foi assim, por conta da condição climática e por o produto não estar pronto, né, para embarcar. Sim. Então, fora disso, o resto é tudo tranquilo, não tem bicho de sete cabeças aqui. E sem contar que a gente aprende um monte de idioma, né? Já aprendeu quais? Não só inglês, como italiano, francês. Não, eu estou aprendendo, né? Na verdade, todo dia você pega um pouquinho. Né? Inglês, italiano, francês, só alemão que é mais complicado. O alemão não entrou ainda não, mas o italiano a gente já sabe bastante coisa e entende bastante coisa, mais entende do que fala. Que legal, que E o legal. francês é da mesma forma. Concluiu. A gente tá com um delay, viu? Você que tá aí, ó, acompanhando, tá com um delayzinho porque ele tá lá na Inglaterra, Tá? né? Eu tô aqui no Brasil, então, mas dá para fazer entrevista, viu? Não tem problema. Afonso, agora eu quero voltar no tempo. Tem uma entrevista do Afonso aqui no nosso canal, você pesquisa aí que você vai encontrar. Ele foi aprovado com 10 dias de agenciamento, tá? Todo o processo foi 64 dias. Foi aprovado com 10 dias, teve os trâmites da documentação tal. 64 dias ele finalizou e viajou, né? Foi realizar o sonho. Ele é de Contagem, Minas Gerais, e a gente estava conversando ainda. Peguei ele lá em Minas Gerais. A gente teve uma super entrevista. Você procura aqui que você vai encontrar. É bem legal assistir, né? Ver o antes e o depois. Quero voltar no tempo um pouco, Afonso. Estava lá em Contagem, quantos anos de profissão?
tenho quase 25 anos de profissão. 25 anos de profissão. Já tinha tido essa experiência? Já tinha viajado para trabalhar para fora? Foi a primeira vez? Como que foi? Fora da América do Sul foi a primeira vez. Como a gente fazia Mercosul, né? Então, os países do Sul ali, a gente chegou a conhecer alguns ali. Uhum. Aí, mas fora do continente sul-americano, foi a primeira vez. E Já estamos tinha, desbravando o velho mundo. já tinha andado de avião? Já tinha já andado de avião já. Dentro do Brasil ou fora? Só não, Chile, né? Fora foi só Brasil e Chile, de Brasil avião. e Chile. E aí você tá lá tranquilo, trabalhando, 25 anos de profissão. Já era um sonho ir para fora? Como surgiu a ideia de ir morar e trabalhar no exterior? Foi por causa que você viu essa vaga? Como que surgiu a ideia? Na verdade, a vontade de sair do país, ela já tem desde 2016, desde 2015 para 2016, veio surgindo esse desejo de sair do Brasil. E eu fui trabalhando a mente para, quando a oportunidade chegasse, eu tivesse preparado psicologicamente para poder enfrentar os desafios que não são poucos, né? Porque você, quando fala assim, vou emigrar, você tem que pensar, não é só botar a mala na cuia e sair, não. Você tem que pensar num monte de coisa, tem que olhar quem está deixando para trás, quem está ficando. As pessoas têm que estar amparadas e a gente também tem que estar com o psicológico bom. Então, eu vim me preparando nesse período para mim sair do Brasil e nunca imaginei botar os pés na Croácia. Gosto muito de história e eu sempre estudei na guerra da Croácia mesmo, né, que é a antiga Iugoslávia. Eu estudei sobre a guerra, né, eu acompanhei, né, porque foi uma das guerras que a gente acompanhou na época, né, entre 91 e 95. E então, mas e o futebol deles também é muito bonito. Então, mas não imaginei de estar aqui. Eu estava me preparando para ir para o Canadá. Só Olha, que um belo dia apareceu a MTV na minha vida. Eu falei assim, opa, vou especular isso aqui. Eu vou ver como é que é esse negócio aqui. E olha. graças a Deus aqui estou. Acreditei, porque quando aparece uma oportunidade desse jeito, você fica pensando, será que é verdade? Será que é sério? Será que isso não é golpe? Não. Mas aí eu fui vendo, buscando informação e pesquisando e perguntei, né, fiz perguntas objetivas para o Marcelo e ele me respondeu com tranquilidade. E aí eu fui, né, na medida do possível, fui indo e dando munição para ele, dando munição para mim, até eu chegar aqui. E aqui Oh, estou, graças a Deus. Não tem. A gente faz um plano, mas Deus faz outro, né? E às vezes costuma o plano dar igual. Então, a intenção é de ficar por aqui. Não tem intenção de sair, a menos que aconteça alguma coisa muito fora da curva, demais da conta, para você ou voltar para o Brasil ou ir para outro lugar, né? Mas a intenção é continuar aqui mesmo. É aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. e o demais da conta, só permanece, né? Isso não tem jeito, não. Como diz, os dialetos, né? As Opa! gírias do mineiro não sai da boca, não tem jeito. Pode ser. Já contou as histórias aí de mineiro em outros idiomas aí para o pessoal? Não, em outro idioma eu não me arrisquei, não, porque às vezes você pode falar alguma palavra que ela pode não soar bem aos ouvidos
do nativo, então é complicado. Oh, meu Deus! Então, 2016 começou, né? Surgir esse sonho. Você chegou a pesquisar outras agências. Você citou o Canadá. Por que você decidiu apostar na MTV e desistir do Canadá? Conta pra gente. E se você pesquisou outras agências, né? O que você achou também? Na verdade, o Canadá eu ia para estudar, eu ia fazer um intercâmbio de 2 meses e ia fazer o que aparecesse na época, né? Então, era uma coisa meio que assim, a única coisa que era certa era o intercâmbio que eu ia fazer de inglês. Mas a questão de trabalho, eu não tinha a mínima ideia o que eu ia fazer, mas eu estava disposto a lavar banheiro se fosse necessário, porque lá para me tirar uma CDL lá é mais difícil, não tinha o inglês para isso. E para cá a proposta, eu não ia precisar do inglês, então eu peguei e apostei minhas fichas em vir pela MTV. Cheguei a olhar com uma outra agência, mas aí não tive muita informação. E como apareceu o Marcelo, a MTV, e eu sempre buscando, pesquisando na internet, e acabou aparecendo a MTV para mim. Eu falei assim, eu comecei a assistir vídeo, e fui vendo vídeo, aquela coisa toda, e falei assim, não, é aqui, é isso aqui. Aí eu sou muito espiritualista. Quando eu falo, não, é isso aqui, eu escuto muito aquela vozinha que baixa na cabeça da gente, fala assim, não faz isso não, isso é uma boa oportunidade. E às vezes a gente deixa isso passar e a gente ou é, é, se sai muito bem, né, com êxito extraordinário, ou às vezes quebra a cara. Se tem um arrependimento por ter feito aquilo que não deveria ter sido feito. Então, eu sempre escuto essa vozinha que está na minha cabeça. Faz isso, não, faz isso não. E deu certo, graças a Deus estou aqui. Tenho muita gratidão para com o Marcelo, com a MTV, porque me proporcionou a estar na profissão que eu gosto, fazer o que eu gosto, além de dirigir, ter a oportunidade de fazer turismo. Eu costumo falar que, às vezes a pessoa, qual que é a sua profissão? Eu falo, eu sou turista remunerado. Aí vamos ter turista remunerado? Eu trabalho, mas na verdade, eu viajo, eu trabalho viajando e conheço o mundo, as cidades, os lugares por onde eu passeio, por onde eu vou. E ainda no final do mês ainda tem um ordenado ainda para ter essa dificuldade toda, Oh, que é meu poder ter essa oportunidade que o motorista de caminhão proporciona, né? Não só na Europa, mas em qualquer lugar do mundo. As paisagens que a gente encontra ao longo do caminho é muito bacana. legal. Você citou o Canadá. Vários motoristas já passaram por aqui. Um deu uma aula que ele falou que ele entrou numa friaca, literalmente, de ter escolhido o Canadá. Primeiro, ele tinha inglês, claro, mas lá eles não aceitam, né? Se você não tiver afluência, você tem que fazer aquela prova. Segundo, os impostos são muito altos, eles Sim. descontam, né, de você ali, né, do salário e tal. E também a questão da moradia, que ele falou que o custo de vida é muito caro. Então, você tinha essa ideia de estudar, não ia estar na sua profissão, falou que poderia até limpar banheiro ali. Então, quando você encontrou a vaga da MTV Intercâmbios, foi tipo a solução dos problemas. Não precisava de inglês, sem impostos, e ainda você ia estar fazendo o que ama, né, o Afonso? Com certeza. Quando aparece uma oportunidade que as dificuldades que você vai encontrar no caminho, que principalmente para nós brasileiros, que é a questão do idioma, e quando se fala assim, não precisa de inglês, e você tem a oportunidade de sair na sua profissão e vir para uma outra nação que é completamente diferente, porque lá os mais novos todos falam inglês na Croácia, mas o pessoal mais antigo não fala, e eles só falam mesmo croata.
Então, é, aí eu vim me preparando, né, estudando, tentando aprender um pouco mais do inglês, e, e nessa aprendizagem você acaba, quando eu cheguei na Croácia, aí eu falei assim, pô, mas meu inglês aqui não vai resolver muita coisa, vou ter que aprender croata. E comecei a aprender um pouquinho de croata. Tanto é que hoje eu faço inglês com a professora. Hoje ela mora na Croácia. Ela é do Rio de Janeiro. Viviane, um abraço, Viviane, minha professora, minha teacher. E ela dá aula de inglês e dá aula de croata também para os brasileiros que estão na Croácia. Que legal! E você não tinha nada de inglês, Afonso? Tinha o basicão, tinha nada? Como que estava o seu inglês? Não, quando eu saí do Brasil era só good morning, bye, tchau, mais nada. E Não conseguiu tinha, se não virar. sabia outra coisa. Essa pessoa, o Google Tradutor me ajudou bastante. Olha, isso que eu ia te perguntar. Dá uma dica agora para esses motoristas que estão indo por agora, tá ali só com basicão. Dá a dica para eles agora, Afonso. Ué, a dica é estudar inglês. Porque independente para onde você vai, tem muitos brasileiros que preferem a via mais fácil, que é via Portugal, ir para lá, tirar a documentação lá, e pela facilidade do idioma, mas o salário português para motorista, ele é bem baixo, né? Às vezes a pessoa dá sorte de achar alguma empresa grande lá, que às vezes tem um remunerado maior, mas você vai ter que viajar, você vai ter que sair, vai ter que ir para Espanha, vai ter que ir para a França, vai ter que ir para a Alemanha, para a Holanda, Bélgica. Então, querendo ou não, em algum momento você vai chegar num lugar que você vai precisar do inglês. Então, e é coisa básica, é coisa do dia a dia do motorista de caminhão. Então, você chega, começa a estudar as frases que é falada. Você vai falar, eu vim carregar, eu vim descarregar, né? A falar a placa do veículo em inglês, né? A falar, se apresentar, né? Quando você chega na empresa, de forma mais formal, né? E, e muitos lugares não tem ninguém, você mesmo tem que ir no computador, chegar lá, digitar todas as informações e não tem português. Abastecimento de caminhão também. É raríssimos lugares que tem informação em português. Tudo é inglês, é língua eslava, francês, holandês, sabe, italiano. Então, se a pessoa não souber um pouquinho, na hora de ela abastecer ou ela chegar e dar a entrada, por exemplo, no ArcelorMittal, que eu vou dar um exemplo, que tem, você tem que chegar e no computador, aí vai pedir os dados do caminhão, os dados do motorista, é, a, o código de carregamento, que eu esqueci como é que fala o nome aqui, fugiu o nome. É um código Uhum. como se fosse uma senha para você carregar, né? Você tem que passar essa senha no computador para depois liberar a sua entrada. Vai liberar um crachá, você entra. Então, muitas empresas são assim. Não tem porteiro, não tem uma secretária. Com o basicão dá para se virar, que você é prova viva, né? Se virou, mas você quer aprender para cada vez mais melhorar a sua experiência, até porque você está vivendo aí, né? Sim, não, para quem não sabia nada. E já graças a Deus ele me permitiu andar por 32 países aqui na Europa. Ah, o pouco que eu sei, né, com a ajuda da Viviane agora, eu vou aumentar ainda mais o meu vocabulário. Opa! Ó, você que está assistindo, não tem inglês? Não tem problema, viu? Ó, o Afonso é a prova viva. Ele foi com basicão, conseguiu se virar, já está lá há um ano, ó. Agora optou por fazer aulas online para melhorar ainda mais.
Mas você não tem inglês, não tem problema. Já pega o telefone, entra em contato com o Marcelo. Enquanto isso, ó, você vai enviando a documentação, vai estudando. Ele vai te enviar ó, um PDF completo com todo o vocabulário para você estudar a qualquer hora, em qualquer lugar, aqui, ó, na palma da mão. Quando sai a documentação, você já está com o basicão, que é o que você precisa para poder viajar. Afonso foi com o basicão, menos ainda do basicão, né? Pelo que ele falou aqui. Chegou lá, se virou, usou o aplicativo. Hoje já está lá há mais Menos de um ainda. ano, ó. Tá aprendendo até agora o croata também. Muito legal, viu? Esforçado esse garoto. Ah, como diz a temperatura faz o sapo pular, né? Então, você tem que se virar. De acordo com se a água está morna, você vai ficar. Agora, você pulou na água quente, você tem que saltar dela, porque senão arranca o couro. Legal. E agora, Afonso, você já tinha visto, você que está aí há 25 anos nas estradas, já tinha visto uma vaga igual a esta, com todos os benefícios, fora do país, fazendo o que ama, sem precisar do inglês, legalizado, com visto, tantos outros benefícios que eu vou falar daqui a pouco. Você já tinha visto uma vaga assim, Afonso? Não tinha, não. Se eu tivesse visto, eu tinha pulado nela na hora. Você venha cá, a minha vaga. Mas é a primeira vez que eu vi. E não perdi tempo, não. Na hora que passou, aquele ditado, né? Eu já tive vários cavalos que passaram arriado na minha porta. Só que eu não, depois que ele passou, você podia ter montado. Mas eu já tinha passado, não dava. Essa agora ele já veio. O cavalo, manga larga, puro sangue, arriado e com alimentação. Você, eu não vou perder, não vou tirar nem um centavo do bolso para poder tratar do bicho, não. Tá bom demais, velho. Muito legal, a comparação é ótima. Aprovado em 10 dias. Você estava duvidando, né, Afonso? Aí foi aprovado em 10 dias. Você se lembra da sensação que você teve quando você foi aprovado, quando viu que era realmente verdade, que o sonho estava acontecendo? Você fica. E eu tava assim, fazendo tudo no sigilo, né? E eu falei assim, não, só na hora que tiver com visto na mão que eu vou abrir a boca e falar com a minha esposa. Enquanto não tiver certeza de nada, eu vou ficando calado. E eu, naquela explosão interna, e o vulcão querendo entrar em erupção e não conseguia, né? Mas eu me controlei bem. Me controlei. Aí no dia que o Marcelo me ligou e falou assim, amigão, seu visto saiu, que dia que você quer viajar? Eu falei assim, mas que dia que eu quero viajar? Pera lá, calma aí. Que devagar com andou com santa de barro. Aí já falei com ele a data da viagem e mandou a passagem, eu vim. Você viajou em quantos dias? 64 dias você viajou? Um Não, não, foi um pouquinho mais. pouquinho É, mais? de quando eu comecei as tratativas com o Marcelo, até ele mandar o visto para mim, deu 64 dias. Aí eu viajei uns dias depois que eu precisava de. Eu estava trabalhando no Brasil, eu tinha uma empresa, eu tinha que fechar ela, eu tinha vendido, na verdade, eu vendi a empresa e estava trabalhando de motorista também numa transportadora, eu precisava de sair, né, de ajeitar minha vida para não deixar nenhum resquício para trás. E assim eu falei assim, eu preciso de um prazo para resolver tudo e até aproveitar também um pouco mais com a família, né? E Isso. logo em sequência eu partiu. Falando, falando em família, e aí você estava lá, o vulcão em erupção, querendo falar da informação, como que foi a hora que compartilhou ali com a família, como que foi a reação? A minha esposa não agradou muito, não, né? Porque você acha que o sentimento, né,
vai ficar longe, né? Uma perda temporária, né? Mas meus filhos amaram, minha mãe, mas meu pai me deu total apoio. Falei, não, vai mesmo, que o país não está com uma condição muito boa, vai, prepara o caminho, leva seus meninos, leva sua esposa. Porque eu já estou velho, meu pai falando, eu já estou velho, eu tenho que ficar aqui mesmo, não tem para onde ir. Você está novo, você ainda aguenta muita coisa ainda. Vai e aproveita a oportunidade. E minha esposa também falou a mesma coisa. Ela ficou, né? No início ficou assim meia, né? Não queria muito, mas viu que era verdade, ele não tinha jeito de eu voltar atrás, porque eu já estava montado no cavalo, então era só para frente. Mas Para apoiou, trás é só né? caranguejo. Mas graças a Deus ela me apoiou, me apoia. E não tinha vontade de sair do Brasil para morar fora. E hoje ela já está com os planos dela já todos prontos para. É só, fala só, bora. Que legal! Então mudou de ideia. Não, mudou completamente de ideia. Olha, É a mesma coisa essa pessoa que não gostava de café de jeito nenhum e levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou beber café. Eu falei, mas pera, você nunca bebeu café na vida e vai beber café logo hoje? que legal! É um plano, então, a família toda ir morar fora? Nós estamos estruturando para isso, né? A minha filha quer vir para estudar fora também, né? Eu sempre, a vida inteira, incentivei a ir para frente, né? A buscar coisas melhores, alçar voos maiores nas mais altas colinas. Então, o Juan ainda está pequena, ele não entende muito disso. A Luísa já está mais madura, né? Então, ela já entendeu bem a dinâmica daquilo que eu venho inserindo na mente dela e ela quer porque quer. E aí nós vamos dar esse apoio para ela e, consequentemente, trazer a esposa e o irmão também para a Europa. Que legal, que legal. Ó, tem uma entrevista exclusiva com a Luísa, viu? A filha do Afonso. Procura aqui no nosso canal. Uma menina super especial. Vocês vão adorar a entrevista da Luísa, viu? Decidida, estudiosa, cheia de planos. Procura aí uma entrevista bem legal. Afonso, nosso tempo está acabando um pouco. Vamos para a parte 2. Vamos, Vamos então, ó. Então você, ó, não sai daí. Vou falar todos os benefícios dessa super vaga, vamos. viu? Na parte 2. Você que está assistindo, não sai daí. Tem muito mais de Afonso, viu? Na parte 2, ele vai falar dessa vida de blogueiro pra gente, dos lugares que ele conheceu. Ó, quanto que ele tá ganhando hoje e quais são os planos, né? Já, já. Então, ó, não sai daí. Até mais, Afonso. Aguarda aqui, hein?